soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SC Cast, galera. Estamos aqui nos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora master que está aí na tela para vocês. Totens, adesivos, fachadas luminosas, envelopamento de frota, letra caixa, tudo que você imaginar em relação à comunicação visual você encontra aqui na Arte Pro. BXB Treinamentos, nosso amigo Fernando Talaia, treinando pessoas aí para uma eficiência melhor, para um trabalho melhor. Líderes de verdade, comunicação, liderança, soft skills, enfim, em geral. O Fernando Talaia ali no seu Instagram compartilha bastante conhecimento e já treinou mais de 1000 pessoas aí em Santa Catarina. Um empreendedor de sucesso também. O apoio de sempre da CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, que dispensam apresentações, entidades importantíssimas aqui da nossa região. Rádio Mix FM 106.3, PHNX Consultoria Imobiliária, NutriBlue Gastronomia Empresarial e Creativity Digital Hub. A Creativity é a agência que deixa o nosso podcast, o Empreender SC, cada vez mais bonito. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @jptaumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. Eu quero só compartilhar que é estranho começar assim a barulhinho da música no começo, né? Não, sai do ritmo, Vamos sair da formalidade, viu, doutor? Seja bem-vindo, doutor Omar Machado Filho. Omar, que é meu companheiro de rota, fico muito feliz de te receber aqui para a gente falar sobre saúde do homem, sobre a importância da gente cuidar do nosso bem-estar. Eu que agradeço o convite. Estou muito bem impressionado com a tua empresa aqui. Legal. Eu mesmo. Essa é uma ótima surpresa. Que bom. E é bom a gente estar numa cidade que, na minha área, já é uma área de ponta. Sim. Né? Medicina aqui de Blumenau, tanto que durante o ano os 3 hospitais estão entre os 100 melhores do Brasil. Então, uma cidade de médio porte, ter 3 hospitais entre os melhores é uma coisa muito legal. E uma iniciativa que, claro, tem apoio do poder público, mas é uma iniciativa de entidades privadas e tal, né? Sem dúvida, é um conjunto de fatores, né? Então, o empreendedorismo dos hospitais, tanto é que, por exemplo, no Santa Catarina tem o Joint Commission, que 7% dos hospitais no Brasil tem. Olha só. Né? Então, aqui a gente tem, e isso traz segurança. É difícil de que isso aconteça, né? Porque é muito protocolo, são regras, assim. Muitas regras. Tem que realmente ser bons. Tem que ser bom. Tem que ser bom mesmo. Eu tava, doutor, até só complementar, né? O senhor trabalha, senhor não, né? Tu trabalha com, eu já fica bravo. Trabalha com oncologia, né? Faz toda a parte de tratamento oncológico, né? Então, é isso, e cirurgião de oncologia. Eu sou cirurgião oncológico. Então, dentro da oncologia, só para as pessoas saberem, tem 3 áreas. Tem a cirurgia oncológica, a oncologia clínica, que são os profissionais que prescrevem, orientam a quimioterapia, imunoterapia. O diagnóstico geral, né? A gente também faz o diagnóstico. Ah, sim, entendi. Sabe? Então, quando vai fazer... É tudo... Tem o trabalho em conjunto. E tem os radioterapeutas, que faz a radioterapia. Ah, legal. As 3, digamos assim, subespecialidades dentro da oncologia trabalham juntos. Porque vários tumores precisam dos 3. Certo. E a gente trabalha junto. Minha parte cirúrgica, às vezes precisa complementar com químio, imunoterapia, com algum tratamento complementar e com a radioterapia. Então, juntam as 3 equipes. Eu até quero entrar nesse mundo, assim, que é tão diferente para nós, né? O negócio, a gente fala radioterapia. Beleza, mas o que é uma radioterapia? Eu não faço ideia, nunca vi, né? Mas antes disso, só pontuar, né? A gente tava falando ali da questão da saúde, pô. Blumenau tem um tripé econômico, na minha visão, que é o turismo, né? A tecnologia de informação e a saúde. E a saúde. E realmente é um ecossistema gigantesco, né? Assim, tipo, se a gente para analisar, eu tava com um turista. O Hospital Santa Isabel, se eu não me engano, é um hospital que mais faz transplantes de rim. Acho que é isso aí no Brasil. Sim. Tipo, em Blumenau. Tá ligado? Justamente. O índice de transplantes do Santa Isabel é um dos maiores do Brasil. Olha só. Sim. Dos maiores do Brasil. Então, aí que é o legal. Eu falei do Santa Catarina com a Joint Commission, tem o Santa Isabel com transplante. Isso, o melhor de tudo que a gente vê, a qualidade dos médicos envolvidos nos 3 hospitais.
Então, eu trabalho nos dois. Então, o fato Santa Catarina e Santa Isabel. Santa Isabel. E o fato de fazer transplante para a cidade e para os médicos é bom também. Como empreendedorismo que a gente estava conversando, para todo mundo é bom. Sim. A qualidade, tanto é que quando precisa alguma coisa, eu trago meu familiar, minha sogra e tudo. Quando teve problema, morava no Rio, a gente trouxe para cá. Tinha mais confiança. Obviamente, a gente estando no meio facilita muito, mas com a qualidade dos médicos que temos aqui, é fantástico. É interessante isso, esse tripé que você falou, é interessante que eu vi acontecer. Que eu sou mineiro, né? Sou mineiro de barriga verde. Mas o sotaque já tá mais amenizado. Assim. Eu sempre tive. Tem um pouquinho, mas tá... Já tá catarinão, assim. Eu nunca tive um sotaque, assim, de mineiro, aquele trem-bom, trem chique, não. Mas... Já tomei cachaça com mineiro, cara, é pancada. A mineirada é forte. Eu sou meio descomungado, porque eu não gosto de cachaça. Ih, rapaz. Mas faz sentido, até porque pelo que a gente vai falar aqui, né? Faz sentido. Não, mas tudo regrado. Nada em excesso. Acho que é importante isso. Sim. Mas você tava falando a gente quando eu cheguei aqui, que eu tô brincando que eu sou mineiro de barriga verde, poxa, já tô há 31 anos aqui. Bastante tempo. Quando eu cheguei aqui, a 91, então. 92. A indústria têxtil ainda tinha um punch. Peso e tal. Né? Mas já estava diminuindo. Eu ficava impressionado com a qualidade de vida aqui. Né? Que as pessoas, todos tinham a sua casa própria, carro, casa de praia. Então eu via enfermeiro, auxiliar de enfermagem, que infelizmente, às vezes os salários são menores e tudo, todos tinham condição de ter. O pessoal que trabalhava nas empresas, era a família que trabalhava, todo mundo tinha casa de praia. Eu ficava impressionado com a qualidade de vida no patamar mais alto. Infelizmente aconteceu com a indústria têxtil o que aconteceu. Né? E a cidade teve que se reinventar. Com a medicina, acabou vindo muita gente de fora pela qualidade de vida. Mas tu chegou a estudar aqui ou nada a ver? Não, nada a ver. Eu fiz eu estudei, eu sou de Juiz de Fora. Né? Carioca do Brejo. Eu ia fazer uma piadinha, mas deixar. Pode fazer. Carioca do Brejo. Quem nasce em Juiz de Fora, o que é, Felipe? Bandeirinha. Meu Deus, que piada ruim, né, cara? Desculpa, doutor. Bora pro próximo. Não, dizem que é Carioca do Brejo. Carioca do Brejo. Que é muito perto do Rio. Muito perto. Tanto é que na faculdade a gente saía no domingo, ia pro Rio. Olha só. Praia, Chopinho, Maracanã e voltava. Olha só. A distância daqui é a Floripa. Então era bem legal. Então, faculdade eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora. Legal. E as minhas residências eu fiz no Rio. Aí eu fiz cirurgia geral, proctologia e cirurgia oncológica. Daí num total de 6 anos de formação. Então a especialização não é só na área de cirurgia oncológica, mas na área de cirurgia geral, então. Já fiz, porque é pré-condição de você fazer cirurgia óbvio. oncológica. Tu faz a geral para ignorância do rapaz quando pergunta. Não, ok. Não é ignorância, é porque tem que ter a formação prévia, porque é uma especialidade mais complexa. Então você já tem que ter uma base da cirurgia geral. Claro. É o nível, na verdade, né? Um nível de conhecimento. De cirurgia, conhecimento. São cirurgias bem mais complexas e tudo. Então, para você fazer, tudo bem, você pode entrar e fazer. Só que você vai demorar a pegar o jeito e a complexidade e tudo, né? Claro, porque tem uma série de nuances em toda a cirurgia que deve ser basicamente igual. O começo, digamos assim, estabilização do corpo, anestesia, tal, essas coisas, né? Mas a técnica cirúrgica aí muda. Aí, evidentemente, que chega um grau de especialização, né? Aí muda. Né? Então, na minha cabeça, eu fiz uma analogia com a minha formação, né? Que se tu pega administração, contabilidade, economia, tal, a base é a mesma. Aí chega um grauzinho de especialização lá em cima que vai diferenciar. Essa foi a minha analogia. Mais ou menos.
mais ou menos, né? Só que aí a gente tem que ter Mas muito mais complexo, evidentemente, né? Cada um tem a sua complexidade, né? Sim, sim. Então, aí fiz no Instituto Nacional de Câncer. Durante 3 anos, aí felizmente tive uma proposta para vir para cá. Ah, foi uma coisa do destino mesmo. Foi uma destino. Eu sempre quis vir para o Sul. Ah, legal. Eu tinha sonho de vir para o Sul. Tive proposta para ir para Passo Fundo e tudo, Boa mas cidade também Conheço. um hospital muito bom, muito bom. E tive aqui, coincidência da vida, né? É gozado que eu tava. Quem me trouxe para cá foi um colega que um dia a gente tava no Rio, no final de semana. Sim. Aquele domingão, Maracanã. Barra da Tijuca, na Coisa praia. boa. Fazer o quê, né? E conversando e tal. Num tempo que talvez era muito melhor do que hoje ainda. Ah, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. E eu falei, tinha vontade de ir pro Sul. E passaram-se os anos, ele me lembrou de mim depois de tanto tempo. Boa. Ele veio para cá. Ele estava aqui. Ele estava aqui, precisava de um cirurgião oncológico e tudo, que eu fui o primeiro cirurgião oncológico de Blumenau. Caramba, que honra, que legal esse registro, bacana. E aí ele me lembrou, trouxe, vim. Nem pensou. Ah, não. As perspectivas eram boas. Sim. Sabe? No começo é meio difícil terra, e tudo. Bom, tu que é de fora, é óbvio que a gente, quando fala da nossa terra, é suspeito, né, pô? O cara é aqui, tá ligado? Eu já fiz isso aqui no podcast. Mas é legal a gente perguntar, assim, né? Mas de verdade, Blumenau tem Blumenau e Santa Catarina, assim, esse Vale do Itajaí aqui, tem uma grife, né? Pra quem é de fora, tem um aspecto diferente aqui, né? De questão. Fala de Blumenau, o pessoal... É diferente. Né? E na claro, estás aqui bastante tempo já também. Mas... Eu não mudo aqui de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Não muda. Aqui a gente vive numa realidade muito diferente do que a gente vê nos outros lugares. A gente vive numa bolha ainda. É uma bolha dentro de uma bolha, né? Porque Santa Catarina já é meio que uma bolha, né? Sim. E a gente vive numa condição, como a gente está falando, de tecnologia, que eu acabei de conhecer da tua empresa aqui. Poxa. Não vai achar em qualquer lugar, né? Não, não vai. A gente vê, poxa, a gente vai ver aí ampliando VEG e, poxa. Não, no mundo da saúde, né? O TASI, né? Que TASI é o software mais usado em hospitais, que acho que talvez até no mundo, que a Philips levou para o mundo, né? Nasceu no Santa Catarina ali, na Web Sistema. E para você ver, na oncologia, quem deu orientação foi minha esposa, que é oncologista do TASI. Ela foi a primeira não foi bem consultoria, mas as orientações que precisavam para ter na prática, as rotinas, funciona, as rotinas que precisavam ter. Então, essas histórias são interessantes. Que legal, né? cara. E depois... Sabe que eu falei para eu tava com um turista na Oktober aí, sábado, a gente falando sobre todo mundo rasga seda, né, pra contar na Oktober. A Oktober realmente tá com uma estrutura bonita, cidade bonita, tal. Pô, essa cidade é diferente, tal. Aí a mulher lá era da área da saúde, secretária adjunta, acho, diretora da saúde de Aparecida do Norte. Aí entramos na Celeuma lá, eu falei, cara, mas Blumenau, o TASI nasceu aqui. Ela, como assim? E a gente é o hospital que mais faz transplante. Como assim? Pois é, essa mania do Blumenau é ser primeiro em tudo, né? Primeira rádio, primeiro jornal, primeira TV do estado, primeiro forno crematório produzido em Blumenau, do Brasil. Mas aí que tá. Mas eu acho que é o perfil, né? É o perfil. Se não tem esse perfil, fica inovador, de resolução, né? Sem dúvida, buscar resolução o tempo inteiro. Sem dúvida, isso é Mas importante. pra gente seguir a cronologia, que é legal, a gente também gosta de registrar as histórias do convidado. Até, geralmente é assim, primeiro bloco a gente vai pela história, depois a gente já puxa pra temática. Então é super natural pra nós. Quando chegas em Blumenau, a gente tá falando década de 90 ali. Sim. 92. Chegar sozinho e... Com a minha esposa. Que já era casado. Que a Denise é oncologista. Também. Ela fez no INCA também. Formaram juntos e tal. Isso, ela faz a parte clínica. Ela é oncologista clínica. Então há uma complementação ali. Sim. Aí viemos os dois. Legal. Já tinha um oncologista aqui, na realidade já tinha equipe do Santa Isabel. E a Denise organizou depois o serviço do Santa Catarina.
até chegar ao serviço que é hoje. Não sei se vocês conhecem. A gente tem, né, conhece o histórico, Sim, assim, claro. Mas a área e o funcionamento, a área onde ela está, fantástica. Até é de padrão global, assim. Sim. Coisa sim, fina. Sim, fantástico. Até eu queria trazer um assunto que eu sempre ouvi, assim, para saber se é verdade mesmo, né? Porque essas doenças, né, são de tratamentos de altíssimo custo, né? Com câncer, com quimioterapia, é milhares de reais. A minha questão é que eu sempre ouvi assim, cara, isso geralmente é SUS. O SUS atende muito bem nessa área oncológica e tal. Sempre ouvi isso de fora, né, que o nosso sistema único, a gente que fala tanto do SUS e tal, diz que não, nessa área oncológica realmente já há toda uma rotina voltada para esse atendimento. Isso é real? Isso é verdadeiro? Existe um suporte? É uma dúvida genuína, eu não conheço, né, a realidade. Dúvida. Né? Não é provocação, não é nem provocação e nem para entrar em polêmica, entendeu? Não, de jeito nenhum. Na realidade, é a realidade brasileira. E quanto à realidade? Na verdade, no mundo todo hoje, a oncologia está de uma difícil administração. Por quê? Vão se achando medicações novas que não são quimioterápicos. Então, tem as imunoterapias, os anticorpos monoclonais, então que tem efeitos diferentes, tem aplicações diferentes, mas que antes era a nível de pesquisa e tudo, hoje já em vários tipos de tumores, já a gente chama de primeira linha quando já usa de cara. São muito caros. São muito caros. Um exemplo para melanoma, uma ampola. Obviamente que não usa uma ampola. Uma ampola de uma medicação lá é 40 mil. Uma ampola. É um carro, velho. É um carro. Então, um plano de saúde gerir isso é muito difícil. Eu não sei até onde que vai, né? Porque só um plano ultramaster, são valores muito altos e cada vez mais está se usando e obviamente com bom resultado. Indo para a área pública, para a saúde pública, aí que é o problema. Essas medicações têm que ser todas judicializadas. Judicializa e paga. Entendi. Aí é uma briga. Alguns quimioterápicos às vezes não tem, então tem uma base. Mas a questão mais robusta é mais complexa. Há algumas de alto custo. É muito difícil, né? É muito difícil. Eu não sei, sinceramente, como é que os hospitais conseguem gerir. Por exemplo, Santo Antônio acaba tendo muita ajuda, mas para gerir o que o SUS paga... O hospital deve ter um armário lá que tem 10 milhões de medicamentos, né, cara? Porque se uma ampola é 40 mil... Mas lá nem tem, no Santo Antônio não vai ter. Claro, mas estou imaginando assim, né? Mas controle de estoque disso, né, cara? Sim, tá louco? Imagina. Então, é muito complexo. A gente que é empreendedor traz para nossa realidade, né? Porque todo empresário de grande volume, Felipe, tipo quebra de material, sempre tem, né, cara? Funcionário chapa e corte, coisa. Daqui a pouco soma uma porca, um parafuso, é normal, né? Imagina quebrar uma ampola dessa. Pois é, cara. A gente ri, mas é triste. Imagina, né, cara? Então, imagina que loucura. Então, tem essas circunstâncias, a tecnologia avança em todos os sentidos, mas em primeiro momento é caro, né? Sim. Na Europa eles têm essa dificuldade também. Sim, não, custo, não é mais que é um pouco mais socializado. Não é uma questão só do Brasil, né? Acho que é o mundo inteiro. É mundial. Os Estados Unidos também chegaram a um ponto que eles, os grandes centros de oncologia começaram a questionar os laboratórios, porque não dava, inviabiliza, né, o custo de muitas pessoas, determinados tipos de tumores que são muito prevalentes e tudo, que utilizando isso, a conta acaba no final não fechando. Então, às vezes, em algumas circunstâncias na Europa, é socializado, então vai utilizar o que é o melhor para todo mundo. Sim. Né? Então, meio que padrão, sim.
padroniza, porque não dá para usar para uma pessoa um valor absurdo e tem a população geral para ser tratada também. Uhum. Então é difícil. E os valores pagos pelo SUS são indecentes, né? Tabela SUS. É indecente. É complicado. Não, de 15 anos. Então um negócio assim, então até, o SUS até paga, mas tem que ter um bom advogado. Rapaz, olha, pelo menos na área médica, são abnegados. São abnegados. Quem trabalha pelo SUS, como eu já trabalhei, sim, para fazer cirurgias grandes e tudo, é valor, assim, profissional que a gente gosta de fazer. Valor de honorários é indecente. É que a medicina, a gente, né, comentasse, se fizesse a colocação. Não, a universidade, a medicina ela é uma vocação, né? É um chamado, né? Como é que surgiu esse chamado para ti, assim? Sempre foi uma vontade ou... Olha, sempre foi, mas minha primeira... Eu gosto muito de esporte e praticar coisas ar livre, assim. ar livre e tudo. Caminhada, corrida e tal. Bicicleta, faço bike e tal. A primeira coisa que eu pensei em fazer é oceanografia. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Coisa... Oceanografia, porque eu gostava E deve ser uma coisa e mergulhar e pesquisa. Legal. Mas passou rapidamente. Passou rapidamente, aí... A gente brinca, mas tem oceanógrafos aí que são, né? Não, Tese de... fantástico. sim, Não, é um trabalho. poxa vida, trabalho todos fantástico. Sim. E aí foi. Aí não tive mais nada de dúvida em relação à medicina. Em relação ao que você pensa em fazer, não é um curso fácil. Claro. É bem difícil. Muitas pessoas desistem. Na tua cabeça, você em algum momento pensa em desistir também, obviamente. Mas tem que ter um foco de que vai ajudar a pessoa. No começo você é altruísta. Todo médico é um altruísta, né? Mas você sonha mais e tudo. Depois você entra numa realidade. Vai entrando na realidade do dia a dia. É muito difícil, mas traz um retorno fantástico. O ruim é quando entram políticas para aumentar faculdades, como está se fazendo hoje. Faculdades de medicina. Uhum. Isso me preocupa, realmente. Mas por que esse aumento, né? Por uma questão de qualidade, tu diz? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A questão de governo mais progressista é que acham que a educação é o grau universitário. Tá faltando médico. Tá faltando... Realmente. Uma linha de produção, digamos assim, né? E não é assim. Na realidade, para o interior, não vai muito médico. Para o norte, nordeste, determinados lugares, não vai. Porque o médico não é só estetoscópio. Não é só chegar com estetoscópio e que ele vai fazer. Ele não vai fazer nada. Vai fazer muito pouco. Muito pouco. Então não tem plano de cargo, um plano de cargo, um plano de carreira. Cargo salário. Como de juiz. Aí eu sempre comparo. O juiz, o que acontece? Ele vai para o lugar, tem o salário, onde ele vai tem aquele salário fixo, estabilidade e tudo. Ele tem estrutura, assessor, gabinete, blá blá blá. Poxa, se a gente tivesse isso. Que beleza, né? Para você, primeiro, que para o médico não tem isso. Às vezes ele faz um concurso para uma prefeitura. Rapaz, eu já vi concurso para 20 horas médicas, 2.000 e poucos reais. Sim, não vai, não Atualmente. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. E você Eu vou ali. Não, o cara já gastou não sei quanto para fazer a medicina, ou, né, enfim, ele tem oportunidades muito melhores em outros lugares, né? Não tem. E outra coisa, quando eu falei do juiz, ele vai com uma estrutura. O médico vai sozinho, né? O médico, ele vai
se não tiver um laboratório adequado, radiologia, tem que ter uma coisa básica. Não é só chegar e formar médico e obrigar a ir para determinados lugares. Tem que ter uma infraestrutura básica. E a parte progressista hoje é que você vai ver Santa Catarina. Se você for ver num raio aqui, pô, Santa Catarina é pequeno. Sim. Vai ter aqui pertinho umas 15 faculdades. 15 faculdades. Não só aqui, mas em alguns outros lugares. Não tem hospital escola, né, que é onde você pratica, junto com os preceptores. Então não tem uma estrutura. A visão das pessoas mudou muito, né? Hoje a nova geração é muito diferente. Né? Eu tenho uma pergunta polêmica. Posso fazer, não? À vontade. Tá. A gente ouve, eu já ouvi isso, eu não vou lembrar exatamente da frase, mas tipo assim, não existe mais médico, hoje existe vendedor de remédio, né? Tipo, e que de fato os laboratórios fazem um trabalho de divulgação dos seus medicamentos, há uma relação comercial entre médico e laboratório. Isso é meio que público, assim, que não que o médico seja um vendedor de medicamento e que ele, vou vender isso aqui porque eu ganho comissão, não necessariamente isso. Mas no mercado há né? Os congressos, os laboratórios financiam, isso tudo existe, né? Pelo menos eu tive acesso e a gente percebe que Foi. Não, foi. Mas eu vou te falar. Mas assim, a minha preocupação, por que a pergunta veio, né? Associada à baixa qualidade da formação que eventualmente vai acontecer, o perigo disso se multiplicar é muito maior, né? Do cara. Que a medicina, depois a gente vai entrar no assunto da saúde do homem, da saúde do empresário e tal, né, de como manter uma vida regrada, saudável e tal, na tua visão e experiência, tipo, vem de encontro a isso, né, tipo, desse problema que é justamente empurrar remédio e não saber diagnosticar, né? Olha, hoje, antigamente, existia essa questão de, na oncologia, laboratório patrocinar médico para ir para o congresso. Hoje é proibido, por questão de compliance, não mais. Claro. Sendo que tem, para você ver, até eu fui em um Sim. Que não, só existia uma medicação, que até hoje, para tratamento de câncer de mama. É a única medicação do mercado. É a única medicação. E eles fizeram uma reunião, rapaz, chamaram várias pessoas do mundo inteiro para ir para a Suíça para eles apresentarem. Ele é um monopólio também, tem uma. Eles gastam muito em pesquisa e tudo, provavelmente tem um retorno adequado. Em relação ao médico ganhar com medicação, não. Claro. Não. Isso não. O que acontecia, tudo é congresso, que aí o laboratório, para quem vai palestrar ou quem utiliza muito a medicação naturalmente, eles favoreciam uma estadia e tal. Mas não que vai mudar a conduta, não. Mas porque, um assim, fator que teria que se preocupar mesmo. Claro, mas se o medicamento faz bem e tal, faz parte. Né, o cuidado é da formação de cada um. A preocupação é se muitas vezes, será que precisa do medicamento? Não, eu acho que, na realidade, fazer medicações só porque o laboratório passou e tudo, não. Isso, não. Eles não têm esse poder. Não, acho que não. Principalmente agora, pelo compliance que tem e tudo, eles não podem oferecer nada mais. Já há vários anos. Claro. Há vários anos. Né? Até para não ter nenhum problema disso, né? Eu acho que é correto. É o correto. Mas o que me preocupa, como está falando, é a quantidade de médicos formados e muitas vezes sem uma formação adequada. Que só vai receitar remédio. Imagina, aí eu tive uma briga. Não vai ter uma formação adequada para tratar. Eu tive uma briga, eu falei para a doutora lá, eu falei, olha, você não está no lugar certo, querida. Procura outro lugar para trabalhar.
Porque a minha esposa, ela nunca reclama de dor. Nunca, nunca. É forte e tal, gravidez e tal. Aí um dia eu tava mal, eu queria ir pro hospital. Eu falei, eu quero ir pro hospital. Eu falei, meu, então ferrou, né? Deve ter tem algum problema muito sério aí, né? Aí eu levei ela no Hospital Santa Isabel, né? Porque a gente tinha clínico e tal. E a menina, tipo, nem, cara, ela não, sabe, doutor? Ela não, nem encostou na minha mulher. Tipo, um negócio meio assim. Ah, não, isso aí é um, nem lembro, resfriado ou qualquer coisa assim. Estou lá um analgésico ou qualquer coisa. Aí eu olhei pra ela, querida, não vai fazer um exame, tipo, sei lá, urina, sangue. É esse tipo de médico que Eu é falei, o perigo, tipo, né? tu vai olhar pra ela e dizer que tá tudo, tipo, não, como, cara? A gente tem duas Eu fiquei, meu, sério, eu fiquei, ela disse assim, eu vou relatar aqui a sua mal educação. Não, relate que eu não tô sendo mal educado contigo, eu tô falando a realidade do que aconteceu aqui nessa sala. Você é uma incompetente, você não nasceu pra isso. Você não tem que estar no plantão, talvez você esteja num dia ruim, talvez teu namorado não te mandou mensagem hoje, algum problema tem, mas não é pra isso que tu nasceu. Acho teu outro lugar, porque não é aqui. E ela ficou possessa comigo. No fim, graças a Deus, não era nada de grave, mas eu tava preocupado na qualidade de marido, né, pô? Minha filha com a sogra, aquela coisa toda, né? Sim, eu entendo, eu entendo. Mas desculpa, só uma compartilhar Não, assim, porque foi um sentimento. Mas pronto-socorro é um dos piores lugares que tem. É, né? É. Porque a galera do plantão é a galera do. É muito. Você falou de Santa Isabel, é muito puxado. O EPK é foda. É muito puxado. E, por exemplo, uma das coisas que acontece muito, em geral, as pessoas, eu tô com uma gripe, vou no pronto-socorro. Tem os postos de Os bons saúde pra pagam isso. pelos maus, né? Que é aquele cara que só vai ali e não tem nada. Pronto-socorro, você tem que atender às urgências, Sim. emergências, né? Não, evidentemente, né? O pronto-socorro ele é um ambiente para questões. Socorro, É. tipo socorro então mesmo. Tipo, eu levei uma taturana na mão. Meu, doutor souber que vai cair no chão. É um rolê. Mas sobrecarrega, realmente sobrecarrega. Infelizmente, acaba tendo algumas vezes essas circunstâncias. Que são seres humanos O também, engraçado do pronto-socorro é que tu vai no domingo, tá de boa, né? Na segunda-feira, irmão, tá tocado. Mas sendo que muitas das vezes o médico tá lá, dá plantão 12 horas, ele sai e vai trabalhar. Ele não vai pra casa. Então, ele vai tem muito trabalhar, médico ele mais continua. jovem que faz plantão e trabalha e uma entrada na outra. Mas todo mundo. Doutor também ainda? Não, ainda não. Agora já estamos mais light. São 30 e tantos anos, né? 38. 38 anos. É 38 justo. anos. Aí É justo, né? Sacanagem. Aí a gente pode escolher um pouquinho, né? Então, não faço mais sobreaviso, já dei plantão em pronto-socorro, aí por isso que eu sei que É puxado. é puxado, A gente falou e a gente tem que tomar muito cuidado para não errar nessas circunstâncias assim. Eu sei que assim, eu percebo que a área de cemitério é da família, a gente é mais frio na área de cemitério, e eu percebo que no hospital em geral há uma frieza, assim, acho que até deve ser uma coisa meio que natural para tu não sofrer junto com quem tá sofrendo ali com a doença, né? Eu imagino, né? Então, para compartilhar, várias vezes eu já tive que brigar no hospital porque eu percebo que há uma certa letargia ou falta de empatia, pelo menos é um sentimento que eu tenho, assim, não sei se do lado de lá, né? Claro que vocês têm a preocupação e total cuidado com o paciente, mas pelo menos no corpo em geral, assim, da parte hospitalar, eu sempre senti isso, assim. Não sei se o senhor tem essa mesma visão que eu, ou se é loucura da minha cabeça. Não, você, como profissional, você não pode todo médico, com certeza absoluta, teve suas experiências em relação à parte de sentimento e tudo em algum momento, como eu tive no INCA, que me marcou Claro. a vida inteira. A partir disso, você é um profissional. Óbvio, você está lidando com seres humanos, vidas humanas, é uma coisa importantíssima. Não existe nada mais importante. Você tem que valorizar, mas você tem que manter uma certa distância para não entrar numa questão pessoal e tudo, porque aí você começa a errar. Claro. É o que aconteceu comigo quando eu estava fazendo residência no INCA. Olha só. Não que eu tenha errado, mas eu comecei a questionar coisas que o de tratamento... Na realidade, era um garoto de 15 anos que chegou, tinha um tumor ósseo,
na perna, era dezembro, que eu atendi a mãe apavorada, super atenciosa e tudo. Eu atendi tudo e o garoto tinha que amputar a perna. Aí ele chegou e falou, olha, eu posso manter minha perna no Natal e Ano Novo? Não, vamos combinar, sim, pode, era pouco tempo. E ele pediu que eu fizesse a cirurgia dele. Acompanhei tudo, fez a cirurgia e era Mas que pedido louco, né? Pra você ver. Sim. Aí que ele foi, morava na praia, mandou foto com a namorada. A gente conseguiu, na época, uma prótese para ele, que era difícil na época. Claro, imagina, 30 anos atrás. Difícil. Hoje em dia ainda, cara. Hoje, e aí voltou, de repente, ele volta para o hospital com doença metastática. Ou seja, o câncer foi adiante. Ele tinha ido pro pulmão e tudo. Aí eu comecei a discutir com os colegas lá. Não, tem que fazer isso, tem que fazer. Não, por que você não... Aí eu perdi o foco. Entendi. Perdi o foco. No sentido de o tratamento... Talvez se tivesse tirado a perna... Mas tirei. Ah, tirou. Tirei. Mas era um tumor agressivo e tudo. Já fazia parte de uma evolução natural. O que eu quero dizer é que nessa circunstância eu aprendi. Obviamente, não pode deixar afetar, né? Senão... A gente, poxa, relação com pessoas é uma questão muito complexa. Tem empatia. Tem paciente que vai contigo e não vai gostar. Eu não gostei do jeito do médico. Tem outros que vão te adorar. É normal, sim. Relação dos médicos. Só que empatia é aquela questão. Hoje o paciente, quando está comigo, eu boto ele aqui e eu vou para o lugar dele ali. O que eu gostaria de ouvir, obviamente, primeiro, tecnicamente eu tenho que estar muito bem informado. E tem que saber informar o paciente o que a gente vai fazer. E muitas das vezes, obviamente, a gente se dá bem com o paciente. Poxa, hoje tem paciente que a gente vai sair de bicicleta, vira amigo, com certeza, vira amigo e tudo. Isso a gente sofre, até porque... mas a gente acaba sabendo sofrer. É, claro. No cemitério, assim, óbvio que eu sempre, quando o pessoal fala, pô, cemitério e tal, cara, hospital é bem pior. Cemitério é tranquilo, cara, já veio, já passou, já tá a caixa pronta lá e tal, né? Mas a gente também acaba sofrendo, né, com os atendimentos, é natural, né? Mas essa capa, só que da forma como tu falou, às vezes, amigo, também acontece. A pessoa às vezes é tão bem atendida, é tão bem acolhida num momento difícil, né? E eu imagino que no teu caso deve ser ainda mais legal, porque a pessoa que daqui a pouco estava lá com uma perspectiva horrível, daqui a pouco ela consegue se tratar, consegue se salvar, consegue melhorar. Então a gratidão que fica ainda é maior, né? É legal isso. Tem as tristezas, mas por outro lado também tem muita alegria. Aquela coisa do paciente chegar estressado com a notícia e tal, você vai, explica com calma e tal, a pessoa dá aquela relaxada, sai rindo. Ou seja, a gente consegue deixar a pessoa mais leve e dar todo o conforto para a pessoa. Né? Falando assim, um momento difícil, né? Tu lembra da primeira cirurgia? Primeira cirurgia. Na realidade, cirurgia a gente começa a acompanhar quando é acadêmico, né? Uhum. Mas a primeira que tu tava que tu fez lá. Quando eu fiz? Primeiro assim, que agora depende de mim. Aí foi mais quando eu cheguei aqui. Porque quando você está fazendo residência, você tem um aparato enorme, né? Então tem o preceptor de um lado, o outro residente acima de você, do lado e tal. Então você entra com 2, 3 e... Aqui eu chego, ó, é você e você. Aí? E agora? E é a questão de... É pancada, né? É ter tranquilidade. E confiar no teu treinamento, né? Então vai devagarinho, e aí as coisas vão dando certo. Hoje em dia as cirurgias já são robóticas, assim, tem um aspecto tecnológico que envolve a cirurgia. Porque tem muita cirurgia de furo, não corta mais, essas coisas, como é que é isso aí? Rapaz, isso aí, eu sou privilegiado para minha geração, né?
que a cirurgia, durante 3.000 anos, foi a mesma coisa. Caramba. Da época do Egito Antigo, que faziam, tem alguns instrumentos que são muito parecidos com o que se utiliza na cirurgia aberta hoje, que a gente fala. Né? Então, muda uma técnica e tal, mas o instrumental é legal, que você é um artesão, né? Claro. Cirurgia É uma arte. É uma arte. Fantástico. E é. Aí veio a vídeo. A videolaparoscopia, anos 80, 80 e pouco, 90. E veio uma avalanche. Que é a do furinho. A do furinho. Que o pessoal fala que é por laser. Na realidade, a gente não usa laser. Né? A gente É um caninho que entra. É um tubinho que a gente chama de trocáter. Então passa o trocáter, passa uma ótica, passa as pinças. A ótica é uma câmera mesmo. Uma câmera. E você vai vendo no monitor e vai operando por ali. Tem que ter treinamento também. Né? Claro. Tem que ir, eu fui para São Paulo, fiz treinamento e tudo. Que loucura, né, cara? É legal isso. Poxa, que é outra coisa. É legal pra quem gosta. Eu não acho muito legal. Mas Mas é legal, pô. A evolução da tecnologia. Claro. Né, que aí você vai treinando. É outra coisa, que você não bota mais a mão, você não sente mais. É a pinça que tá ali. Então aí você treina. É mais ou menos, sei lá, tu dirigir um carro, sei lá, operar um helicóptero, tu não tem outra coisa. É um negócio mais complexo. Até mais avançado ainda é tu tá do outro lado, numa outra cidade, e fazendo uma cirurgia através de um computador. Né? Tem isso, pode ter. Pode acontecer. Mas aí, como eu estava comentando, veio 30 anos depois, 40, ou seja, de 3.000 anos, 30 anos, agora a cirurgia robótica. E já é que robô. Aí é outro treinamento. Esse você não sente mais nada de tato. É só no olhão. É o olho, aí você tem Aí é legal, porque o legal do robô é que você pode fazer movimentos que a tua mão não faz. Rotação e tudo. Claro, ele gira no próprio eixo. Tá? Isso. Então você fica mais confortável. É uma câmera 3D, 4K. Então é como, por exemplo... É como se estivesse lá dentro. É bem isso que eu ia falar. É como se você estivesse sentado dentro da barriga, mexendo lá e tudo em 3D. Se fala até para essa molecada que joga muito videogame e tudo, tem uma facilidade muito maior até pela habilidade que tem e tem a ver. Só que nisso tem que ter cuidado, que o robô é um robô. Tem a força. Né? Então, se você não tiver cuidado, você causa. Claro, ele tem que ter uma manutenção, tal, uma parada absurda. De você de fazer o movimento ali, acidente, furar com força, né? Já deve ter acontecido, claro. Não com o senhor, não contigo, mas. Aqui não, mas a gente vê em congresso. Sim. Quando vai em congresso, o que pode acontecer. Os cuidados, né? O que é possível com um equipamento desse, mais moderno, melhor facilidade, mais o risco que tem, né? Mas aí vem outras coisas dentro da tecnologia com pinças inteligentes. Que futuramente vão ter pinças que você vai utilizar e que vai identificar a estrutura anatômica. Ou talvez vai acionar e vai sair. Você vai cortar num lugar, ou seja, vai ser tudo planejado, que você já insere dentro do robô a história radiológica, a anatomia do paciente. E as cirurgias que foram feitas. Sabe que... Tudo dentro do robô. Então, se você vai cortar um lugar, ele não vai deixar. Pra não ter erro. Você tá percebendo como o assunto dele tá conectando com a entrevista do Roberto? Que o nosso amigo veio aqui semana passada, ele fala sobre... Sim. Ele tem segura, a TN Seguros. É aqui sócio dele da Postal e tal. E ele é dono do Porão Comedy também, né? E aí ele falou sobre, cara, saúde vai ser data, vai ser base de dados. Né? A economia da saúde vai acontecer quando houver um grande base de dados que todos tiverem acesso. E aí os robôs vão acabar tendo acesso. Na realidade, se bobear, o cirurgião vai ser um auxiliar do robô. Caramba, cara. Eu queria perguntar sobre isso, assim, ó. Sabe que eu fiz uma brincadeira no... Não, claro. Mas olha,
São passos largos, o que eu estava falando, 3.000 anos, 30 anos, então, agora tá indo... o robô já... A pergunta que eu tenho que fazer é assim, não, pelo amor de Deus, história que eu vou contar, nutricionistas não se ofendam comigo, mas eu fiz eu tô naquela buscando a saúde e tal, né, de verdade agora uma questão muito séria, assim, e pra mim, né, e aí eu fiz uma bioimpedância lá, fiz análise de gordura, aí tô na academia, né, peguei alguns exames e tal, peguei e joguei isso tudo no GPT, no chat GPT, pedi, aí disse pra ele, ó, vou fazer jejum, assim assado, papapá, me ajuda aqui a construir uma dieta, ter um entendimento e tal. E ele me deu, óbvio, né, que para ele me entregar o resultado que eu queria, eu tive que fazer um script, né, tive que explicar para ele, dei várias informações e tal, e no fim ele redigiu lá uma dieta para mim. Cara, tipo, é isso aí. Já é uma realidade. Isso que eu tô fazendo no 3.5, se eu fizer no 4.0 deve ser ainda pior, né? Já é. A pergunta que eu faço é, tipo, aquela coisa do cara entrar num scanner e sair um recibinho lá com o diagnóstico, pode acontecer um dia, né? Não é loucura, né? Não é. Não é, porque tem várias coisas que... A grande questão na área de medicina é você falar sintomas. Eu tô com dor de cabeça. Ele vai te dar N diagnósticos diferenciais. Claro. Não vai estar a pessoa lá. Essa parte do ser humano junto. Porque a dor de cabeça ela é no canto esquerdo. Eu falei um detalhe assim, mas é o conjunto das coisas. Tipo, o que pode causar dor de cabeça? Tanta coisa. O robô vai ser utilíssimo, sem dúvida nenhuma. Você falou do GPT, eu já dei aula, já botei lá. Aula sobre tal coisa. Ele monta uma aula com apresentação super bem feita. Não, isso. E o 4.0 já tá lendo imagem, tá? Bota a imagem lá, é bem pancado o negócio. Mas é isso que eu estava comentando, que, por exemplo, uma ideia de ter uma base de dados enorme. Por exemplo, cirurgia de fígado. Sim. Coloca-se todas as cirurgias de fígado com as técnicas que todo mundo faz e alimenta uma base de dados. Vai, alimenta. Aí vai o teu paciente, está com problema no fígado. Você pede a ressonância e tal, e tem que fazer tal cirurgia. Bota nessa base de dados. O robô já vai ter a cirurgia que vai ser feita, informação. Pinça sensores inteligente, sensor e tal. A tendência é diminuir erro, tudo. Isso é fantástico. Que loucura. Isso é fantástico. Eu acho que demora mais é o ser humano confiar. O que você comentou... Vou deitar aqui, mas é o doutor ali que vai fazer a minha cirurgia, que agora vou deitar, é uma máquina que vem pra cima de cara. Isso é uma mudança de paradigma. Sabe que eu faço, que nem eu falei, eu faço muito teste de esteira, né? Muito não, mas já fiz alguns na vida, né? Teste de esteira de cardíaco, né? Aí eu vejo aquele médico do lado da esteira. É o robô que vai dar. Aquele médico do lado da esteira vai deixar de existir, tá ligado? Aquilo não faz sentido. Até uma vez o cara foi tão mal educado comigo, ele tratou tão mal, eu falei assim, cara, não é à toa que vocês vão ser substituídos por robô. Ele deve ter ficado muito bravo. Mas aí que tá. Mas não vai ser tão simples assim, porque se acontece alguma coisa enquanto você tá na esteira... Não, mas aí vai ser aí o médico tem que estar lá. Em vez de ser um pra cada esteira, vai ser umas 3 esteiras ali, né? Vai ter alguém ali. Né? Eu brinco aqui também na empresa, o equipamento substituiu, ficou mais... Enfim, mas não. Às vezes ele para, né? Tem que ter alguém que vai fazer ali, vai reiniciar, né? A maquininha. Enfim, né? Obviamente não vai dominar o mundo, né, cara? Nós temos que estar ali do lado, né? É o que você falou, quando o médico pode operar de um lugar em outro potencializa. lugar. Imagina, com internet, tem que ter uma internet que funciona, uma estrutura que funciona, que parou. Exato. Já pensou? É verdade, cara. Caramba. Mesmo pra cá, por exemplo. Tem que estancar tudo de robô, é tudo... Não, mas é tudo diferente.
A ligação elétrica e tudo, sim, não tem nada a ver com... É diferente. Deve ter gerador. Gerador próprio. Tudo separado. Internet do Elon Musk. Se der alguma coisa... Tu sabe que lá no nosso... Eu sempre remeto ao cemitério, porque é experiência profissional, né? No crematório lá também a gente tem gerador, tem internet à parte, porque o forno ele também opera com base, né? Com dado. Então... porque a legislação ambiental é muito pesada, né? Então ele tem toda uma nuance de leitura de emissão de gás e tal, que não pode parar, né? Então é uma coisa meio... Não é uma coisa bem tecnológica, na verdade. O forno é bem pancadão, assim, bem diferenciado. Mas essa questão da substituição de profissão é óbvio que não são só os médicos, né? Não. Quer ver na área jurídica? Na área jurídica faz alguns anos que robôs peticionam, né? Quando é aquelas petições automáticas, né? Tem muitas áreas. Eu estava vendo eu me lembro quando eu comecei... de cara 100 profissões acabam. Eu comecei a ouvir que robô estava peticionando em 2015 ou 2016. Alguma coisa relacionada... Seria um GPT, digamos assim. O que é esse peticionar? Processo de banco é muito comum. O juiz manda... É muito comum ter várias... Peticiona muita coisa para juiz, vai acumulando processo. O robô fazia isso de maneira automatizada. Vem em 2016, cara. 2015, sei lá, o escritório conhecido meu implantou. Então, porra, já é uma coisa que teoricamente antiga no mundo jurídico, né? E é inevitável também para outras profissões. Né? Para muita coisa. Mas no fim a gente sempre se reinventa, né? Acaba encontrando novos postos de trabalho. Essa é a questão. Essa é uma questão. Esse é o maior desafio, né? É o maior desafio para as atuais gerações. Que, por exemplo, eu estava contando de mim. Eu tive que não me reinventar, mas me reestruturar quando eu fiz vídeo, quando eu fiz treinamento para robô. Aí você não pode parar também. Exato. Era o que eu ia falar, porque assim, quando fizesse a residência, não tinha vídeo. Era completamente... As técnicas talvez eram parecidas, mas completamente diferente de hoje. Tava começando o vídeo. Quando eu saí do INCA, tinha cirurgia por vídeo já, 92. Então, 90... Tela de tubo e tal. Mas era longe ainda, Não era uma coisa tão corriqueira quanto hoje. Tinha que fazer treinamento, você tinha que ir para os Estados Unidos, fazer treinamento. Era uma coisa mais complexa. Assim, mais complexa no sentido de o material. Acessibilidade. Acessibilidade não, ali é 15. Sim. Né? Óbvio que vai melhorando o material e tudo. Mas hoje... Pode falar. Como eu falei, a gente tem que não se reinventar, mas se atualizar. A atual geração vai ter que se rever N vezes. Porque vai virar muito rápido, vai mudar muito rápido. A gente falou e eu não... Tem profissões que nem existem ainda. Não, claro. Eu vou dar uma profissão, que a gente nem profissão do amigo meu, né, que montou uma empresa, ele é operador de drone pulverizador. Né? Ele pulveriza plantações com drone. Né? Tipo, operador de drone, como que a gente imaginou, né? Tipo, e é um negócio... Hoje em dia até já é tido como normal, né? Agora eu descobri uma profissão nova, que é o cara que limpa as placas solares. Tem uma empresa especializada em limpeza de placas solares, porque tu instala a placa e o cara que vende para ti, ele não informa que ela perde rendimento com sujeira, né? E aí tu tem que limpar todo ano, aí já tem uma máquina especial para limpar. Mas... Loucura, sim, né? É o que vai acontecer. A tecnologia vai ser. A gente estava falando lá do Rodrigo e do Roberto, e eu acabei esquecendo de falar comentar sobre a base de dados de transplante de fígado, por exemplo, né? Que aí o robô já saberia, etc. Aí ele falou assim, cara, vai ser tanta informação nas bases de dados dos planos e tal, que vão começar a gerar possibilidades de relacionar situações, tipo, uma pinta no dedo é sinal de que talvez tu vá ter tal doença. Tipo, óbvio, né, que ele deu uma brincadeira nesse aspecto, mas de triangular situações para tentar identificar diagnósticos prévios, né? Porque o interesse do seguro do plano de saúde é ter previsibilidade, né? Tipo, esse cara pode fazer o plano, entendeu? Mas então, aí vai para outra área, sim, que é a genética. Que é um mundo... ninguém é igual. É fantástico. É fantástico. Hoje tem, no nosso serviço, tem até
doutora Denise, ela faz avaliação com genética, né? Nesse sentido de algumas pessoas verem, avaliar se a possibilidade dentro da família de ter, não é qualquer pessoa. Uhum. No futuro, para fazer avaliar, todas as doenças tem alguma alteração genética. Um determinado gene, que aí depende até hereditário ou não hereditário. Fatores externos, tudo podem ter alterações. E isso nasceu, faz o perfil genético. Admirável mundo novo. Faz isso. É meio assustador, né? É assustador. Imagina, manipulação genética. Sim. É assustador. Aí são coisas que engenharia genética. Então, a gente está lucubrando aqui, mas. Claro. A literatura já previu, né? Gozado que a gente brincava de ver os Jetsons. Isso nunca vai acontecer. Aquele desenho dos Jetsons, claro. Não sei se vocês conhecem, não sei se é do tempo de vocês. Não, claro que é. Eu tenho um robô de limpeza em casa. Bem isso. Então, já tem drone, né? É. Não, já tem drone para pessoas, né? Já tem drone. Tem drone para pessoas, já tem carro sem motorista. Alguém falou aqui, não, que a Embraer estava fazendo carro voador? Sim. Quem foi que falou? Não lembro. Eu acho que foi ele. O Rodrigo, alguém falou. Parece que a Embraer já está planejando carros voadores, em aspecto de drone e tal, alguma coisa assim. Não, mas Em Dubai eu vi que tinha Dubai já tem táxi. Tu aperta um botão, ele sobe e vai para outro lugar, né? Negócio 4 lugares. Que loucura. Então já está acontecendo. Tecnologia. Então essa coisa de ver o que a pessoa vai ter, um perfil e tudo, através da genética. O pior de tudo é que a gente se adapta a isso e não... Porque a gente não percebe a evolução. É uma coisa muito tecnológica. Vai entrando, vai ser o dia a dia. Eu sempre digo assim, se alguém me falasse, sei lá, uns 15 anos atrás, quando eu peguei o meu primeiro carro, que eu ia entrar nele e sem apertar um botão ia começar a tocar a música que eu quisesse no som, eu ia dizer, tu é retardado, cara, não vai acontecer. Tipo, hoje eu entro no meu carro, conecta no Bluetooth, meu celular, já tá o Spotify ali, e eu aperto um botão no carro, peço a música, ela começa a tocar. É um negócio, e é muita loucura isso, se tu parar pra... Só que hoje pra nós é simples, não, é só o Bluetooth, a internet, o Spotify, tá tudo certo. Mas olha a loucura, tá ligado? Você já pensou há quanto tempo a tua vida tá aí dentro dessa caixinha? Não é muito tempo. Teu celular é a tua vida ali, cara. Tem amigos que, se ele perder o celular... Prazer. Eu sou um desses. Porque ele é engenheiro, ele tem tudo, planilha, tem tudo. 100%. Tudo. 100%. Sabe que eu tava em São Paulo esses dias? Nossa vida tá dentro da caixinha. Sim. Eu fui num evento em São Paulo esses dias e saí de casa, era final de só de sexta a domingo. Peguei, fiz a mala e fui, né? Aí tô lá no tal evento, já cheguei lá no... Aí, cheguei no Airbnb, já ganhei a senha numa mensagem, entrei no quarto e tal. Aí fui pro evento, Uber e tal. Daqui a pouco eu olhei, cara, eu não posso perder o meu celular. Eu só olhei assim, eu não posso ser roubado. Foi a primeira coisa. Por quê? Eu não tinha documento, que tá no celular. Eu não tinha dinheiro, que tava no celular, cartão e Pix e tal. E tipo, o meu único meio de comunicação era assim, moral da história, se eu perco o celular, como é que eu ia fazer? Eu não sei nem pra quem que eu ia ligar pra saber o número de conta. Não tem mais orelhão, né? Hoje pode virar o celular de alguém, né? Não, mas olha a loucura, assim documento, dinheiro, meio de comunicação. Tudo. Não mais nada. Tem a chave do carro. E daqui a pouco eu acho que o carro vai ligar por aqui. Ligar por aqui também. Tu vai criar um... Daqui a pouco não, já tem. A Porsche, Audi tem aplicativo. Que tu pode, inclusive, mandar o carro estacionar. Tem uns carros que tu aperta um botão e ele vai estacionar sozinho. Então, vai estar tudo no celular. A gente entrou nesse assunto celular e tal, pá. E aí eu acho que a gente pode encaminhar para nossa... Foi muito gostoso, não sei se gostou da conversa até aqui. Para mim, um registro da tua história e também desse conhecimento todo aí que armazenas no teu HD ali. Dizem que se entrar num PET scan é o exame que faz
É a máquina que faz o exame de oncologia, tô certo? É uma das possibilidades. Diz que se um homem entrar num PET scan, ele sai de lá diagnosticado com câncer. Diz que... Não, eu tô brincando, né? Mas, claro, falar de saúde saúde é um termo muito genérico, né? Mas falar de aspectos importantes que a gente deve considerar na hora de buscar uma vida mais saudável, se tem algum tipo de prevenção que a gente possa adotar no nosso dia a dia, né? A tua opinião com relação à questão do uso do celular também, enfim, tem uma série de histórias que a gente ouve relacionado a... É a famosa pergunta popular, né? O que eu faço para não adoecer, né? O que eu faço para não ter câncer ou viver mais, né? É óbvio que não é uma coisa tão simples de se dizer, mas tem coisas simples que a gente pode fazer. Muitas coisas a gente estava até comentando aqui. Ansiedade, celular. Hoje, a gente estava brincando até com a tecnologia. A tecnologia é uma coisa fantástica. Por outro lado, hoje a gente vê, vai no restaurante, criança de 1 aninho já lá brincando com o celular. Tal da tela. Né? Isso, tudo bem, tá ali e tudo, mas o problema é a brincadeira ser aquilo para sempre. Tô comentando assim para começar desde pequeno. Que aquilo se torna tá no desenvolvimento, né? Tá virando até parte. Tavas falando, eu tava no celular, né? Porque não, fazer um ponto. O próximo convidado tá para chegar, a gente já tem que estar antenado aqui, porque aqui tá desfalcado. Até agradecer o William que tá aí no coisa. Mas essa questão da tela realmente é um negócio absurdo. E eu tô com uma criança de 5 meses em casa. E tem um psiquiatra que eu acompanho, comentei contigo, o Dr. Ítalo, que ele fala assim, cara, a tela para criança, daqui umas décadas, vai ser feita uma analogia com o cigarro para crianças lá nas décadas passadas, que é um absurdo, jamais se deveria permitir, etc. É isso aí. E eu percebo que a minha filha, porque é punk, eu não quero dar tela para minha filha, mas, cara, tem momentos assim, já aconteceu comigo, em 5 meses aí, que, cara, eu fui obrigado a botar aquele desenho brilhante do Netflix pra ela parar de berrar. E é surreal o efeito, né? Sim. Porque é feito pra isso, né? Não, João, é o seguinte, tudo que a gente faz tem que ter harmonizar a coisa. Equilíbrio, né? Você vai mostrar um desenho para criança? Claro, eu lembro meu filho, é até gozado, meu filho pequenininho, agitando e tal. Foi gozado que eu botei Led Zeppelin para ele ver. Ele parou, ficou olhando assim. Ótima influência, doutor. Excelente, né? Excelente influência. E ficou. A coisa foi momentânea ali. A questão é, se a criançada criar filhos é muito difícil. Claro. É muito difícil. Eles já nascem te questionando. Já nasce colocando a prova, né? O tempo todo. Isso dá trabalho. Eu acho que o que se perdeu hoje é a parte lúdica. Sair da cambalhota, se sujar de barro, andar na chuva. São coisas ridículas, né? Sim. Aqui não. Acabou isso. Mas que fizeram grande diferença na minha criação, por exemplo. De todos. Eu jogava... Escorregar no barro. Escorregar, jogava bola na rua. Criar brinquedos que a gente não tinha. Justamente. Né? Então isso Cara, aí... isso é verdade, né? Mas Então isso... Então... Eu brinco que a nossa geração é a geração da transição ali. Tipo, meu primeiro computador eu fui ter acho que uns 12 ou 14 anos. Então a minha infância... A primeira infância ali foi na rua, jogando bola e... Não sou especialista na área de saúde mental. Claro. Mas hoje uma das coisas mais importantes é a saúde mental. A molecada tá doente. Ansiedade, depressão. Ansiedade, imagina a quantidade o volume de informação que tem em celular. Nó, né, cara? Dá um nó, né? Mas eu sinto isso também. Os perfis, a pessoa, ainda mais adolescente, que não tem uma identidade formada, ela quer se ver, quer ser igual um artista. Então,
vão criando estereótipos que ela não consegue. E hoje, creio que um pouco da culpa da formação, da criação, não dá limite, não falar não, que isso dá trabalho. Eu sou um pai de um menino de 3 anos e meio. Então eu sei exatamente essa dificuldade, isso, né? Essa dificuldade que realmente é difícil, né? Tu botar limites, né? Por isso que o que a gente faz hoje, a gente sai muito, tenta mostrar para ele, a gente tenta trazer essa questão mais lúdica, né? Ele adora massinha, ótimo, né? Perfeito. E essas coisas a gente tenta trazer a questão de leitura de livro. Não é muito um costume que eu tenho, mas eu vou ali e conto uma história. Então, mas não é impossível tu tirar completamente ou diminuir, porque quando ele vem da escola, hoje ele tem os momentos. Quando ele vai para a escola, ele vem para a escola. Aí ele bota um desenho, ele perde o desenho e é o momento que eu deixo, né? Mas tem que ter tempo. Tem que a gente ouve muito, né? Graças a Deus a gente tem essa informação, né? De que a tela hoje, né? Que a gente viveu os mais novos principalmente aí estão 15 anos, 18 anos. Viver esse período do celular entrar e o tempo inteiro no celular. A gente está tendo essa informação. Graças a Deus eu tenho essa informação. A gente senta aqui no podcast, ouve muito sobre isso, né? Tem essa oportunidade. E o meu filho tem 3 anos e eu tô evitando. Mas olha, eu vejo muita gente cara, é o celular, porque daí o celular cala a boca. O celular, não sei, o celular ele fica quieto. O celular ele sai. Sim. O filho, ele é um apostolado. Ter filho é uma vocação, é um chamado, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Não é fácil, não é fácil. É um prazer enorme, mas... E aí, como não é fácil, o celular, ele faz isso, né? Ele, facilita. Aí, o que acontece? No futuro, ele não vai ouvir não, muitas das vezes. Ele não vai conseguir se deparar com o problema que a gente vê hoje. Molecada é imediatista. Que tá tudo ali, né? Tá tudo, quer pra ontem e tudo, e isso cria muito problema. Sim. Problema de saúde mental. E são problemas, desculpa, né? Não. São problemas criados agora que vão gerar reflexos futuros que a gente nem é capaz de imaginar. É um círculo vicioso nessa circunstância. Sim. Por outro lado, aí um pouquinho da minha área de oncologia e da área em geral, que eu acredito ser. Sim. Câncer não tem uma causa só. É multifatorial. Então, certo. Tem a parte de hereditariedade, ou seja, família, passar uma para outra, e que isso é 10% dos tumores, dos cânceres. Os outros 90% são fatores externos, principalmente. Aí que entra essa circunstância. Ansiedade de, eu tô ansioso, vou ter câncer. Não é assim. É um conjunto de coisas. Ela tem... Né? Saber lidar com a ansiedade, essa é a questão. Né? Alimentação é a coisa mais que básica para qualquer... Então, evitar... hoje, cigarro, bebidas... hoje, farinhas, açúcares, isso tudo é nocivo. É inflamatório, que a gente diz, ou seja, deixa o glúten, corpo... ele é um inimigo, assim? Ele é um inimigo, mas tem pessoas que não têm intolerância ao glúten. Assim, eu cortei uns 3, 4 meses de glúten e leite, né? Deve estar sentindo super bem. Agora eu cortei por um período e voltei. Voltou. Porque eu sou fraco. Mas é sensacional. É interessante que você está falando nutricionista, falar de experiência própria também. Que eu fui numa nutricionista, né? Eu sou magro, né? Mas só para dar uma olhada, aquela barriga que estava começando, que você não quer e tudo. E no fim, eu falei, poxa, eu tenho uma alimentação saudável, como granola, iogurte, achocolatado. Ela falou, tá tudo errado. É cheio de açúcar. Cheio de açúcar. Né? Então, mudou. É outra coisa. Usar os alimentos, não é passar fome. É usar os alimentos adequadamente. E
No final de semana, isso eu falo para paciente e tudo. Tomar um chopinho, uma caipirinha. Comer uma barra de chocolate. Não tem problema nenhum. O grande problema é que eu digo até para depende do tamanho da barra, da quantidade de chopp também. Não é para tomar o da semana. Não é pra... Tem gente que chega no sábado, acha que pode comer 7 barras, né? Pra semana. Não pode ser efeito retroativo. Né? Só para deixar bem claro aí para quem tá ouvindo. É que nem quando o cara vai fazer jejum, eu particularmente gosto do jejum, para mim dá certo. Sei que não é meio que não há uma unanimidade em torno do jejum, sim ou não e tal, mas para mim funciona. Aí o cara fica de jejum 18, 16 horas, chega na hora do almoço e pau, num quilo e meio de comida, que adiantou, tá ligado? Não é por aí, né? Mas são coisas assim que eu digo para os pacientes que, por exemplo, churrasco. Prato de todo mundo. Em excesso, ele é cancerígeno. Caramba, cara. Né? Por algum aspecto da carne ou... A carne, ou proteína submetida a alta temperatura, ela libera substâncias nitrogenadas que são carcinogênicas. Então aquela casquinha, aquela picanhazinha com a gordura tostadinha e tal, aquilo ali é... A pururuca também deve ser um problema. Também. Né? Ô, doutor. A gente sofre o senhor aqui. Eu pensei que fosse... Eu falei isso no Rotary, numa palestra lá, eu pensei que eles fossem mandar embora. Que aí junta tudo. Mas é porque é um crime o cara cortar a capa da picanha. É um crime. Eu falei isso com um cardiologista. Não dá, é um crime. É sacanagem, cara. Não, aí que tá. Como eu comento com os pacientes, uma feijoada é maravilhoso. Você não vai comer sempre, de vez em quando, comer uma feijoada com os amigos, uma caipirinha, um chopinho. Esse bem-estar de estar com os amigos é excelente. Claro. Ou seja, tem trabalhos que diminui a possibilidade de câncer, aumenta a sobrevida quem tem amigos. Olha só. Né? Ou seja, você está se congraçando, está com alegria. Essa é a questão. Com alegria, isso aí minimiza. Agora, no dia a dia, não é realmente. Assim como cigarro, uma coisa que é daqui, que são os embutidos, que é uma da colonização alemã, cultura local muito forte. Linguiça. Hoje está no mesmo patamar pela OMS, Organização Mundial de Saúde, no mesmo patamar de causador de câncer do tabaco. Caramba, cara. Então, hoje, o que a gente vê, o índice de câncer de intestino aumentando absurdamente. Eu comi linguiça quase inteira no final do desfile sábado. Pô, doutor, tá de sacanagem comigo. São alimentos que causam, né? Então, farinhas, os refinados e tudo, deixam o organismo potencialmente num estado inflamatório, que não é interessante. Sim. Então, esses são os fatores externos. Então, uma dieta, eu nem falo dieta, que dieta dá uma conotação de sofrimento, que você vai ter que fazer coisa contra. É comer saudável, no caso. Comer saudável. Como eu comentei de experiência própria, eu mudei a minha dieta. Eu me sinto tão bem que aí depois que eu vou comer, gosto de doce também, quando eu vou comer mais, eu já não me sinto tão bem. Você vai se adaptando. Não deixa de fazer as coisas. Toma uma cervejinha? Claro, todo mundo gosta. Com os amigos? Beleza. Agora eu não chego em casa e vou abrir no dia a dia? Não. Tipo assim, tô com sede. Não. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. Todo dia chega e vai. Não, eu tive períodos da minha trajetória aí que, cheguei em casa, tem lá uma cachaçinha, final do dia, o cara vai lá, toma uma dosezinha. Acontece, teve períodos, assim, momentos de estresse e tal, que o cara acaba sucumbindo, até por um histórico familiar que eu tenho, né? A gente tem minha família, ela tem um vínculo com essa questão alcoólica, assim, como uma questão social e tal, que a gente também é fruto das nossas circunstâncias, né? Óbvio, né? Claro. Mas hoje eu entendo e realmente, pra mim tem sido uma luta, tá? Eu até fiz um post no meu Instagram que sábado foi o primeiro desfile 100% sóbrio. Pô.
Eu desfilei na Oktoberfest, o senhor sabe sabe a dificuldade que é você ir para Oktober e não tomar um chopp, né? Mas aí que está, eu vou... Não, mas eu me desafiei e... Legal, foi um bom desafio, mas ali é um bom lugar para tomar uma cerveja. Não, claro. Mas eu tomei uma sem álcool, né? Porque pra fingir, né? Pelo menos que o cara tava ali. Que a gente desfila no shopping metro, né? A gente desfila com o shopping metro, né? Efeito psicológico, né? Então, a gente sabe que o efeito é tão bom que o cara pensa que fica bêbado ainda, né? Mas pior que é. E outra coisa, além de alimentação e tudo, atividade física. Isso comprovadamente. Você fazendo atividade física com frequência regrada, você melhora seu sistema imunológico. Até porque a gente foi feito para isso, né? O ser humano... Para tudo. Melhora tudo. Cabeça e corpo. Né? Então, para o corpo, melhora glicose, glicemia baixa, colesterol baixa. Como eu falei, quem tem diabetes, a tendência acaba emagrecendo, melhora. Sim. Parte cardiovascular também melhora, pode até diminuir pressão quando você faz atividade com frequência. Então, são alguns fatores que, isso são cuidados que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, nas nossas atividades do dia a dia. Outras são a prevenção, né? Que aí, como você comentou, que vai no cardiologista e tudo. Sim. Hoje se preconiza, a partir dos 45 anos, para quem não tem uma história familiar importante de câncer na família, a partir dos 45 anos, todo mundo faz colonoscopia. Colonoscopia é uma endoscopia via retal. Olha, todo mundo fala, mas é muito tranquilo. É muito tranquilo. O Felipe, como já está mais perto, já está mais sério. É muito tranquilo. Não, olha... Você nem lembra que fez o exame porque tem sedação e tudo. Tô brincando. Às vezes a pessoa, o preparo, tem que fazer um preparo que vai te dar diarreia para deixar o intestino limpo e tudo, mas isso é essencial. Se tem, o que se quer identificar, se tem, por exemplo, tem algumas lesõezinhas no intestino que chamam pólipos, tipo verruguinha. Existem alguns tipos de pólipos e alguns se desenvolvem, o câncer vem dali. Certo. Então se faz precocemente, vai fazendo controle. Se tem pólipo, já tira. Ou seja, aquele já não tem problema nenhum. Quando tem lesão, até câncer, que está no pólipo, só ali, e retira, não precisa, em algumas vezes, nem fazer cirurgia, que já está tratado também. Sim. Então, além de prevenção, ele é um tratamento. Né? Óbvio, para quem tem uma história familiar importante, às vezes tem que fazer mais precocemente. Né? E aí entram outros cuidados. Né? Essa questão da prevenção, eu tenho uma curiosidade, assim, é possível... Né? Eu tive um caso de câncer na família da minha esposa, meu sogro faleceu ano passado, tal, foi bem galopante, assim, né? Descobriu e ele não era um homem, assim, também de cuidados, não. Era um homem bom, tudo, mas não cuidava da saúde dele, era um cara bem... Odiava em médico, faz parte. E foi um homem maravilhoso, o enterro dele talvez foi o mais marcante da minha vida, porque tinha mariachi, tinha sol bonito, alegria. Então ele foi um homem bom. É o perfil dele. Porque foi um dia de final, coincidência da vida, mas enfim. A minha pergunta é assim, existem maneiras, né, de nós percebermos no nosso dia a dia, dicas de alguma tendência, né, ou tipo... se tosse demais, se dorme de menos, tem algum tipo de sintoma que seja mais perceptível para a pessoa identificar? Porque eu sei de vários casos de pessoas que às vezes chega na hora que descobre que é câncer e já está lá já foi, né? Já não dá mais, né? Só para fazer uma complementação ali da prevenção, que eu falei de colonoscopia, isso para homem e para mulher, 45 anos. Para o homem, a partir de 50, a avaliação da próstata, desde que ele não tem história familiar de homens que tenham tido mais cedo, né? Abaixo de 60 anos. A mulher também tem a mamografia, colo de útero, fazer ultrassom para avaliar o ovário e a colonoscopia também. Em relação a sintoma, não existe um sintoma específico. Em relação ao que você está comentando,
Algumas vezes acontece do paciente chegar, não sente nada, tá bem, de repente há um pouquinho de desconforto no abdômen e tal. E quando vai ver, é uma doença, uma evolução desfavorável. Acontece. E não sente nada. Quando sente, já é uma... Já era. Fora isso, são sintomas genéricos. Né? São sintomas genéricos. Então, o cuidado para quem fuma, vai ter tosse. Sangue no catarro, no caso de pulmão. Sim. Emagrecimento é um fator. Essas pessoas sempre têm que fazer um controle também. Né? Cigarro é tiro certo. Se não é doença cardiovascular, até o câncer de boca, garganta, pulmão, esôfago, estômago, bexiga. É um problema sério. É um problema sério. Junto com a bebida. E agora veio a facilidade do tal do pod, né? Do cigarro eletrônico, né? É outro problema. As pessoas acham que é isento de problema, mas não é. Não é. Não é isento. Tem metais pesados, tem problema. Tem problema sim. Então, na Austrália foi proibido. Aqui teoricamente também aqui é proibido. Aqui né? Teoricamente é proibida. Teoricamente é proibido. A circulação, a venda, né? Mas todo mundo tem, né? Todo mundo tem. É o brasileiro, doutor. A gente tem um chavão aqui que sempre sai no Brasil. O brasileiro sempre dá um jeito. Isso começou numa outra entrevista sobre seguros que a gente fez algumas semanas mesmo. Hoje eu estava indo para minha atividade física, aí eu vou sempre todo dia de manhã, 7 horas. Menininha, 12 anos, indo pro colégio. Pode 12, 13. Como é que pode? Um iPod aqui. iPod. Podzinho. Vapor. Vapor. Então, na Austrália era totalmente liberado, agora foi proibido, fechar as lojas, só pode vender para aqueles que estão em vias de largar o fumo. Porque ele foi criado com esse propósito. Né, mas é lesivo. É lesivo. Então, agora eu comecei a ver também, eu sempre brinquei nas minhas redes sociais, com a minha família e tal, que o bom de manhã é aquele café temperado com plástico, que é o café no copinho de plástico. Sempre brinquei com isso, é uma piada, tá? Porque o copinho fica mole e tal. E aí eu tava vendo esses dias aí um lance de microplásticos, que não se sabe o impacto que pode ter, que nos alimentos já tem e tal. Mas na realidade o que se fala é tudo que é de plástico submetido a alta temperatura. Então, como é que chama aquele que guarda comida? O isopor. Tupperware. Mamadeira, que você coloca para esquentar. Sabe por quê? É derivado de petróleo. Caramba. E ali, quando é submetido a alta temperatura, ele libera substâncias que são nocivas. Claro. Então, tem que evitar, tem que sempre usar vidro para aquecer o alimento. Pode até guardar, mas não submeter a alta temperatura. Né? Eu tenho uma filosofia assim de que a saúde ela é um bem perecível. Né? Por mais que a gente cuide, ela vai acabar. Um dia. Vai, mas a gente não pode acelerar também. A gente não precisa acelerar. E outra coisa, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Eu vou morrer mesmo, mas depende da maneira que vai morrer. Pode ser mais sofrido, menos sofrido. Sem dúvida. O cara, não cuida, fuma, bebe, não cuida e tal. Faz um AVC, ele vai ficar na cama. Não vai conseguir... Às vezes, dependendo da circunstância, não consegue andar, não consegue movimentar direito, não consegue ter o controle. Isso. Aí a qualidade de vida vai embora. Ele não morre assim, né? Então, acho que a gente tem que... É um bem perecível, mas não existe, como a gente estava conversando desde o comecinho. Quando vai o paciente pra gente, oncológico e tudo. Todo mundo tem medo de morrer.
né? Sim. Mas as pessoas têm medo, obviamente. Aí, culturalmente, parte religiosa, tanto que a religião é uma coisa interessante nessa parte. Nossa, a conversa iria muito longe. Não, mas pode acessar, não tem problema, não tem tempo. Eu acho até que é mental também, né? Porque Sim. muita gente Sabe não se cuida por essa questão. Esse assunto é muito interessante. E eu, assim, a gente não gosta de falar. Não é que a gente não gosta de falar, a gente toma cuidado para não entrar em polêmicas, claro, porque o nosso convidado aqui, a gente também não quer criar saia justa para ninguém. Então, pontuado isso, o objetivo aqui é a gente tergiversar, ou seja, né, criar um diálogo acerca de maneira absolutamente descomprometida, não necessariamente buscando a verdade, mas falando aquilo que a gente pensa e tal, sem querer ofender ninguém, né? A gente teve uma pandemia. Eu tenho cemitério, eu vivenciei a pandemia num cemitério. O número de mortes realmente aumentou. Num apanhado geral do ano de 2020, 2021, a gente teve um maior número de mortes, principalmente ali no pico, né, que foi julho e agosto. O cemitério lá a gente tinha uma média X, a gente fez X mais 50% em julho, X mais 60%, 70% em agosto. Isso a gente tem estatística, né? O número de óbitos está mais ou menos dentro da tem cemitério, uma tem média. Sim. Não que seja meta, né? Mas a gente tem um estudo para se preparar aí. A questão que eu quero chegar é: o vírus existe. Acho que isso a gente, beleza, tá vencido. Ele, de fato, é muito prejudicial. De fato, essa pandemia existiu, era um vírus que não havia um tratamento que não se conhecia, havia todo um risco e tal. Mas eu percebi, né, na nossa vivência no cemitério, né, de que as mortes, em sua grande maioria, eram de pessoas que já estavam se encaminhando, né, já havia ali uma patologia, já tinha um problema de saúde e tal. E eu percebi que essa aura, esse medo que ficou na cabeça das pessoas, influenciou muito algumas pessoas. Sabe? Tipo, essa coisa do tipo, se eu pegar eu vou morrer. E aí, obviamente que é uma tese absolutamente sem nenhum tipo de respaldo nem nada. Mas pra mim, eu tenho que, assim, cara, o vírus teria sido muito menos letal. Pelo menos eu sinto isso de alguma forma. De uma maneira empírica eu observei isso e não tô dizendo que seja verdade. Mas eu imagino que talvez o vírus teria sido muito menos letal se não tivesse criado todo esse alarmismo em cima, porque muita gente morreu mais pelo medo do que pela patologia em si. Olha, na pandemia, o que acontece? Vírus eles têm muita mutação, né? Então, a primeira cepa de vírus foi muito nociva. Tanto é que no mundo todo teve uma quantidade de morte absurda, né? Teve morte absurda. Vai se questionar se isolamento funcionou, se não funcionou e tudo, mas na realidade, uma boa parte do isolamento em casa e tudo é até por causa dos cuidados do hospital, porque não tinha como tratar todo mundo. Então, pessoas se isolando evitava o contágio. É mais de segurança pública, né? Uma questão aí que vai, a maior parte das pessoas que tinham uma predisposição maior eram os idosos. Idosos, uma tendência de morrer mais. Morreu muito jovem. Sim, sim. Morreu muito jovem, né? Então, criou um ambiente de estresse, porque foi uma pandemia. O mundo todo pegou. E a gente tem reflexo dessa parada até hoje. Poxa vida. Sim. Isso foi uma coisa que durou quase 2 anos, né? De você ter que ficar em casa, 1 mês em casa, isolado. Isso aí teve uma consequência absurda, novamente, psicológica para a saúde mental. Absurda. A gente entrou nessa celeuma do psicológico e tal. Tu acredita na força da mente para cura? Existe. Tu já presenciasse algum tipo de milagre nos teus diagnósticos, assim? Não. E perceber que, como é que isso aqui aconteceu? Não. Não? Eu acho, como eu comentei anteriormente, eu acho que a pessoa que tem uma religião, ela tem uma facilidade maior de encarar determinadas situações. Mas milagre, não, aí eu não acredito.
Não acredito. Sim. Mas nunca presenciasse nada nesse aspecto? Não, não. É, pergunta genuína, porque a gente ouve relatos de médicos que, pô, como é que esse cara se curou? Tipo, né? Como é que aquele cara saiu do coma? Que a ciência não é capaz de explicar, digamos assim, né? Tipo, existe. Existem relatos assim. Existe, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu. Tem situações que a gente fala como anedótico em medicina. É quando acontece uma coisa que você, obviamente, não consegue explicar, comprovar e tudo o que aconteceu, né? Mas isso acontece. Em relação ao poder da mente da gente, aí que tá. Pessoa ansiosa, deprimida por longo tempo, fisicamente ela vai ter repercussão. Ela vai ter diminuição de imunidade e tudo isso aí predispõe a doença. Uma coisa que a gente chama até de clichê dentro da oncologia mulheres que tiveram estresse muito intenso, perda de filho, perda de marido, problemas assim, não tem nada comprovado cientificamente, mas o aumento de aparecimento de câncer de mama. Né? Mais uma vez, é anedótico, como eu comentei, é um clichê, ou seja, que a gente vê com certa frequência. Parece, óbvio, câncer de mama... É o tal do dado que a gente comentou que pode trazer um cruzamento depois. Mas aí que tá, câncer de mama é uma incidência absurda. O cara fazendo entrevista para plano de saúde, a mulher fazendo entrevista. Já perdeu o marido? Já perdeu o filho? Por causa dos dados. Por você ver, câncer de mama, 1 em cada 9 mulheres vai ter. Caramba. É muita coisa. É muito. Né? Então, é que tu não sabe se é por causa disso ou se é porque muita mulher tem, né? Tipo... Mas aí que você não pode ver. Aí junta obesidade, cigarro, porque aí com a obesidade fica mais hormônio circulando. Então tem causas técnicas, aí tem causas médicas que ocasionam isso. Né? Agora, a tendência, ninguém está isento. Eu acho que a gente não pode se estressar à toa. Os problemas a gente consegue resolver. Eu já fiquei chateado comigo mesmo de ter ficado chateado com uma determinada situação, porque ela se resolve. Já pensei assim também. Ela se resolve de uma maneira ou de outra, ela se resolve. Se você se estressar muito, então é natural. Mas sabe que a fé, ela traz essa... A fé é uma coisa importante. Eu costumo dizer que assim, a fé, entramos num campo filosófico aqui e a gente sempre brinca que eu me alongo às vezes, então não quero me alongar muito, mas que o objetivo aqui é te ouvir também. Apesar de que isso aqui é um bate-papo, né? Estamos na mesa de bar aqui, só falta a cerveja. Mas eu costumo dizer que a fé é um componente humano indissociável. Não existe ser humano sem fé. Não tem como, porque ao fechar os olhos e dormir, ninguém imagina-se morto, né? A gente sempre considera o amanhã de descansar. A gente até pode desejar não acordar. Mas é inevitável você, cara, amanhã de manhã eu tenho isso. Tu já vai pensar. Isso é um ato de fé, né? Vai dormir, tu tem fé que tu vai acordar. Então a fé é indissociável, né? O problema, e aí é uma visão de mundo minha, que tá dentro da minha cosmovisão e formação, que é que a gente coloca a nossa fé nas coisas erradas. Pelo materialismo do mundo, e não materialismo no sentido de consumismo, né? De querer ter materialismo no sentido de desconsiderar um mundo metafísico, de desconsiderar a existência de um mundo que transcende a matéria. A gente coloca a fé nesse mundo aqui e a gente não consegue, é uma visão minha, mais uma vez dizendo, a gente perde esse terceiro olho, que é a visão da metafísica. E a metafísica não é só uma experiência com Deus, né? A metafísica são os nossos pensamentos, o intelecto humano, essa coisa toda, né? Enfim, aonde que eu queria chegar? Quem entende a fé e quem coloca a fé na coisa certa, na minha visão, né? Coisa certa na minha visão, né? Aquilo que eu acredito. Acaba levando a vida de uma maneira um pouco mais... Sim, né? E melhorou muito a minha vida, por exemplo. Né? Eu costumo dizer que a minha fé, e a minha fé católica, que eu vou à missa e tal, ela é uma fé racional, porque eu não tive nenhuma experiência mística com Deus, ou aquela coisa que as pessoas, porque eu tive uma experiência mística com Deus, Deus falou comigo, o Espírito Santo e tal, né?
respeito quem acredita que... É porque assim, eu não sou nenhum alecrim dourado, né, cara? Eu sou mais um, tá ali, né? Mas assim, eu não me considero digno de ser tocado pelo Espírito Santo, tá ligado? Esse é o meu rolê. Mas, moral da história, pra mim, né, e essa é uma verdade para a minha pessoa, eu levo a vida com muito mais tranquilidade, apesar de ainda ser uma pessoa ansiosa, com muito menos ansiedade que já tive um dia, pela certeza de que há um plano, há um caminho, há uma fé. E aí isso tudo veio à tona dentro de mim para compartilhar, porque em algum momento ali tu falou, cara, a religião é importante, a gente percebe, não que a religião para ti seja importante, mas tu percebe que a religião em alguns aspectos, sim, ela ajuda as pessoas, né? Ajuda, e determinadas religiões mais ainda. É? Como o espiritismo. É. Eles têm uma visão de vida e morte bem amadurecida, sabe? Então o cara leva com muito mais tranquilidade. Bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Eu vejo bem mais tranquilo. Que na minha família teve... minha mãe era espírita, minhas irmãs são. Sim. Então a gente vê que tem amigos que são... Eles têm uma visão mais... Ou cristão, pessoas religiosas que estão doentes e vão rezar e vão pedir. Na realidade, acaba sendo uma energia importante. Importante nessas coisas. Você está falando de fé, eu estava... para você ver, o ser humano é complicado, né? Fica à vontade. Por causa da fé, a gente está vendo o que está acontecendo no Egito, Israel, claro, é Hamas e tal. É questão de fé. Na verdade, é a base da guerra no mundo, né? O problema lá é o problema do mundo. Lá começou essa parada toda. Então, questão de religiosa. Sim. Por isso, religião é feita pelos homens. Sim. Né? Respeito. Então, não é o que eu acredito, mas é o questionamento. Não, é porque, na realidade, tem os teístas e o deísta. Aí, que teísta que vai acreditar nas religiões e tudo. Sim. E às vezes a gente acaba, com determinadas circunstâncias, a gente desacreditando um pouquinho. Sim. Fora isso. Abri um parênteses aqui, até que... Mas as pessoas que creem e que... É bem mais interessante. É mais interessante. A gente vê que elas suportam mais ao peso de determinadas situações. Eu tive uma experiência, a gente tá meio que monopolizando aqui, mas tem a ver com a nossa vivência, né? Eu tive uma experiência com o meu sogro, né? Vou trazer a história dele há pouco tempo, e eu percebi uma coisa muito interessante falando sobre poder da mente e tal. Nós descobrimos o câncer, uma preocupação. Até me sinto, né? Tenho liberdade de compartilhar isso, porque hoje eu sou o homem da família, assim, digamos, né? Fui eu que sobrei ali com as minha cunhada, minha esposa e a minha sogra. E ele era um homem, um homem festeiro, alegre, feliz, tranquilo, né? Um homem do bem, assim, sabe? Eu percebi muita bondade nele, uma pessoa tranquila, de fala mansa, sem briga, sem estresse e tal. E a gente descobriu o câncer, quem já recebeu um diagnóstico de câncer na família sabe a pancada que é, né? Tu leva uma paulada na cabeça e diz, cara, como assim? E agora? O que nós vamos fazer? E aí, óbvio que aquela emergência, aquela loucura, aquela confusão, aquela preocupação e tal, que muitas vezes nem precisa, né, doutor? Porque também não é uma doença... Existem tempos, né? Óbvio que são casos e casos, né? Mas tem pessoas que diagnosticam e vão tratar meses depois, né? Tem todo um... Depois que eu fui entender isso, né? Mas o caso dele parece que era um caso clínico bastante complicado. Parece não, era de fato, né? Tanto que evoluiu a óbito, infelizmente. E aí, cara, eu me lembro que ele teve a chance, a oportunidade de ser encaminhado para um estudo médico americano de uma nova medicação. Existe isso, né? Existe. E ele se apegou naquilo ali com tanta força que ia dar certo, cara. A gente tava torcendo muito por isso, ele fazendo os exames, a gente pagou com os exames particulares e tal. E aí chegou numa sexta-feira e aí o coração dele não tava bem. E aí o médico disse, não, tem que tratar o coração primeiro, então, né, eu vou te encaminhar aqui pro SUS e tal, e não... E, cara, no domingo ele caiu, na terça ele faleceu. O que eu tirei de lição, né? E aí eu pergunto pra ti se já
teve alguma coisa que percebesse no teu dia a dia, se já aconteceu algo parecido com isso. Parecia que enquanto ele tinha algo para se apegar de esperança, ele aguentou. Uhum. Quando o cara chegou e disse, não vai rolar, tu vai ter que ir para a fila do SUS, mesmo que talvez ele tivesse chance na fila do SUS, mesmo que talvez... Mas a mente dele, cara, na sexta-feira que eu fui lá na casa dele, eu já vi, no sábado, a gente acompanhou... Tem a ver, né? Essa questão... Tem, totalmente. Na oncologia, até um gancho que você falou, a gente tem tempo, mas quando vem um paciente, um colega encaminha, eu faço questão de atendê-lo o mais rápido possível. Claro. Porque eu sei a ansiedade que ele está passando. O fato de eu conseguir atendê-lo e conversar com ele, ele já vai diminuir o estresse. Aí eu posso até falar, olha, a gente pode pedir os exames, tem até tantos dias até para a gente fazer o tratamento, sem problema. Mas isso ele ouviu de mim. Aí a pessoa se tranquiliza. Segunda coisa, dentro da oncologia, é uma área que as pessoas ficam muito expostas no sentido de acreditar em muitas coisas. Um exemplo é esse. Se apega a qualquer coisa. Chá da erva do não sei onde. O que aconteceu há um tempo atrás, que teve interferência até do Supremo para obrigar a fabricação do... Um medicamento, né? Foi? Lumino, não sei o quê. Enfim, mas era um medicamento que prometia... Que foi tem um cara daqui da região, que fez e tal. E não tinha comprovação, a gente vê e as pessoas se apegam. Todo mundo queria. E chegou ao ponto de um Supremo fazer uma coisa totalmente contra a lei. O que ele obrigou a fazer, charlatanismo. Sim. Que não tinha comprovação científica. Não tinha um trabalho. Para você utilizar uma medicação, você tem que fase 1, fase 2, fase 3 de trabalho. Então, primeiro ver se funciona, ver dose e ver no ser humano comparando com outras medicações. Aquela vez foi goela abaixo. E depois comprovou que não tinha efeito nenhum, foi suspenso o tratamento. O que quero dizer? As pessoas nessa fase têm que estar muito bem assessoradas. Sim. Bem assessoradas, com um bom profissional. Hoje tem pessoas médicos que fazem cuidados paliativos de uma maneira fantástica, né? Tem que cuida, então dá qualidade de vida e tudo. Então essas coisas são importantes. Uma das dicas, talvez, para uma pessoa que descobre o diagnóstico é, tipo, tranquiliza, calma, busca o tratamento, mas sem ansiedade. E ansiedade, vai João, ter, né? É impossível. É um diagnóstico que tem um estigma muito grande. Tem um estigma muito grande. Claro. Em determinadas circunstâncias tem uma mortalidade que é alta, claro, vem abaixo das doenças cardiovasculares, né? E é uma doença que está aumentando. Vai chegar num ponto que vai ultrapassar a imortalidade, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tem que ter uma estrutura, procurar um profissional, justamente. Eu tenho esse pensamento, né, de tentar já atender para organizar a vida da pessoa. Claro, queira ou não, da maneira que for, né? Tem essa circunstância. Eu acho que tem que ter assistência. É uma área complexa, né? Tem as suas complexidades e que, claro, está em constante evolução, buscando o melhor para as pessoas. Né? Acho que é direto. Assim. Oncologia é uma das coisas que mais evolui. É impressionante. Em relação a droga, medicação, como eu estava comentando, falei de preço, mas são medicações que mudam a perspectiva, sobrevida, qualidade de vida é impressionante, coisas que antigamente não tinham algumas doenças com
baixa sobrevida, doenças metastáticas, né, avançadas, que depois de determinado tratamento tem uma sobrevida com qualidade, que isso é uma coisa importante, e longa mesmo. Então, pessoas que fazem atividade física levam a vida normalmente. Isso é uma coisa importantíssima. Isso é importante que as pessoas saibam também. Sem dúvida. Doutor Omar, a gente tem só a agradecer. Acho que fiquei muito feliz, né? Acho que foi bem legal o registro, não só da tua história, da tua visão de mercado também local, digamos assim, né? Apesar de que não se trata muito com essa nomenclatura, mas é o mercado da saúde, né? Tá existe essa circunstância, né? Se respeitando a ética, que é uma coisa importantíssima. Aí é uma coisa importantíssima. Eu queria vou fazer uma pergunta assim, né? Pra gente meio que fechar, assim, né? Até porque não é uma entrevista aqui, é mais uma troca de ideia. Mas, né, eu imagino que em algum momento da vida, lá no começo, né, da tua trajetória, deve ter passado pela tua cabeça as vidas que eu vou salvar, as pessoas que eu vou ajudar. Como a gente falou lá atrás, é uma vocação também, há um entusiasmo, né, do estudante de aluno, né, do estudante de medicina, do aluno de medicina, de tipo, pô, eu vou fazer a diferença no meu meio. E claro, além do aspecto econômico da situação, mas o aspecto social da presença do médico, né? Então a gente comparou médico a juiz aqui, eu acho que é super saudável essa comparação, ainda mais nos interiores do nosso Brasilzão aí, que é tão desassistido, né, nesse aspecto. Sim. Mas a pergunta que eu te faço é, valeu a pena, Omar? Totalmente. Até hoje? Vale a pena. Vale a pena? Vale. Tem uma trajetória de 38 anos? Vale, totalmente. O que vale é isso. Apesar dos problemas, assim, que a gente ouve, hoje, sinceramente, tem uma... Não em relação à medicina, não as coisas de medicina, né? Na parte mais de atendimento, de plano de saúde e tal, não em relação ao médico-paciente. Vale totalmente a pena. Como eu estava comentando aqui, só o fato da gente poder tranquilizar a pessoa, e às vezes a pessoa se torna tua amiga. Sim. E o que o Omar de hoje diria? Que tem muito Omar de 38 anos atrás que tá aí, daqui a pouco pode acabar ouvindo isso aqui. Muda. A gente muda, né? O que tu diria para aquele Omar lá de trás, assim? Tem algum conselho, assim, de um médico mais experiente, para um médico jovem que está buscando ingressar na área? Olha, hoje, para um médico jovem que está na área, estudar, se atualizar e, acima de tudo, ter empatia. Relacionamento humano, assim. Se colocar no lugar da pessoa. Relacionamento humano é muito complexo. Muito complexo. Mas a partir do momento que a gente está nesse lugar, a gente tem um poder, não que seja melhor de qualquer outra pessoa, mas a gente tem uma capacidade de favorecer a pessoa, a família dela de uma maneira que é muito importante. Da tranquilidade, da saúde, da felicidade, né? Convivência com a família, continuar a convivência com a família com qualidade. Então essas são as coisas que não tem pagamento para isso. Então você chegar, ser elogiado. Para mim não tem coisa melhor. Assim, claro. Poxa, gostei do seu trabalho, legal, seu trabalho foi muito legal, gostei da sua pessoa, me atendeu bem. Não é forçar, é porque eu gostaria de ser atendido assim. Então, quando a pessoa, como eu gostaria de ser atendido por um médico. Então, é o que eu tento fazer, né, com qualidade técnica e como pessoa. Aí não vai ter robô, inteligência artificial que vai ter. Fechamento sensacional. Aí não vai Doutor Omar Machado Filho. Obrigado, né, doutor? Sensacional. Obrigado pela... Gente, eu tô vendo o tempo de vocês, olha. Não, mas tá tranquilo. A gente gostou da experiência, fiquei muito feliz com o resultado. Espero ter gostado também. Adorei. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. Legal. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Pela estrutura que vocês têm aqui.
É um prazer receber o senhor aí. Poxa. Senhor não, né? Omar, né? Obrigado. Agradecer aos nossos patrocinadores rapidamente. Arte Pro Comunicação Visual, a sua comunicação visual para Santa Catarina, Letra Caixa, Totes Adesivos, Luminosa. BXB Treinamentos, Fernando Talaia. A gente falou de mentalidade aqui, da importância, né? O Fernando Talaia trabalha com essa parte de desenvolvimento de soft skills, liderança, comunicação. E também na parte técnica, né, de gestão de empresas, pode seguir ele lá. CDL Blumenau, Sebrae Santa Catarina, entidades que nos apoiam aí, obrigado. Rádio Mix FM 106.3, PHNX Consultoria Imobiliária, Nutriblu Gastronomia Empresarial e Creativity Digital Hub são o time de apoiadores desse podcast. Obrigado pela sua audiência, por acompanhar mais esse episódio. Você que está aí no canal, se inscreva no canal para receber as notificações, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu! Valeu!